O herói classe S Bastão de Metal ataca com seu golpe Tornado Selvagem. Enquanto isso, o monstro Garou ataca com sua técnica do punho da aura rugidora Rasgador de Céus. O monstro Centopeia é atingido por todos aqueles ataques, porém apenas a casca de sua cabeça foi quebrada. Metal Bat fica surpreso, eles nem sequer conseguiram arranhar o inimigo, e Garou dizia em pensamentos: essa coisa não para, não importa a área que eu destrua, ele só vai avançando e se regenerando. A Centopeia Eremita percebe que o meio monstro Garou era um estorvo para ela, porém o herói balançando o graveto não era, e acredita que deve tomá-lo como refém. Garou nesse momento gritava contra o herói: você nem consegue arranhar aquela coisa, merda bosta. Se não começar a suar essa camisa eu vou te matar. O classe S então responde: o que você disse? Quer que eu espatife seus miolos aqui mesmo, monstro miserável? Nessa hora Centopeia percebe que o seu plano não daria certo, pois Garou não está nem aí pro herói. E o caçador de heróis falava: se a gente não destruir essa coisa da cabeça ao rabo ao mesmo tempo, não vai dar para chegar em lugar nenhum. Metal Bat se perguntava quantos guerreiros de nível classe S precisariam para executar esse plano. Porém ele percebe que Garou já estava atacando à sua frente, ele deve acompanhá-lo. O monstro humano diz que se o herói não conseguisse acompanhar, era melhor dar o fora dali, e a Centopeia Eremita perseguia o helicóptero de resgate. Sekinger falava para os pilotos fazer a aeronave voar mais alto, porém o motor do helicóptero estava instável. E de repente os heróis que estavam a bordo percebem que a Centopeia Eremita iria atacar. Nesse momento o herói atirador começa a disparar contra o monstro, porém não conseguia atingi-lo. Ele estava sendo segurado pela Capitã Mizuki para não cair da aeronave, e dizia que o inimigo era muito duro. Eu não consigo mirar direito sem meu olho dominante. Como sabemos, o olho especial do atirador foi destruído na luta contra o executivo dos monstros, o gato Nian. O herói Estrela Agulha dizia: assim você vai acertar os heróis que estão lutando. Metal Bat é aquele outro, afinal quem é ele? Os heróis não reconheciam Garou em sua nova forma, e por estar lutando contra o inimigo, achavam que era outro herói. A Centopeia então finalmente consegue agarrar o helicóptero com seus tentáculos. Vemos que lá dentro estavam os heróis de suporte que ajudaram na batalha contra a associação de monstros na superfície. Muitos estavam gravemente feridos, em macas, e além, é claro, dos garotos Tareu e o Agama. Vendo aquilo, o Metal Bat fica apreensivo, e Garou fica preocupado com o pirralho Tareu. Eles param de atacar e a Centopeia perguntava: mas o que foi? Ficaram cansados de pular por aí, suas pulgas. Dentro do helicóptero, os heróis tentavam se segurar para não caírem daquela altura, já que a comporta estava aberta. Tareu então, naquele momento, reconhece o tio Garou, mesmo o caçador de heróis estando com aquela aparência monstruosa. E nesse momento, a encarnação da Terra, Centopeia Eremita, ataca. Seu golpe se chama a Grandiosa Marcha da Centopeia. Com todas aquelas suas mãos, ela acerta Garou e Metal Bat e ainda destrói todo o solo ao redor. Garou e Metal Bat se defendem. O classe S tem dificuldades para se proteger e os heróis ficam surpresos com aquele poder do monstro inimigo. Eles ficam preocupados com Metal Bat e percebem a catástrofe que aconteceu no terreno. Tareu também fica preocupado com seu amigo, o tio Garou, e o herói telepata Gear Spear se aproxima do herói atirador Tiro Único. Ele diz que será os seus olhos para guiá-lo. Nesse momento vemos Garou caído e de repente da fumaça sai uma mão gigantesca da Centopeia Eremita. Ela agarra o herói e Garou fica surpreso, e os heróis de dentro do helicóptero se posicionavam. Gear Spear utiliza seus poderes, compartilhando sua visão com o herói Tiro Único. O atirador fica contente por conseguir enxergar perfeitamente daquela forma, e Gear Spear pede para ele ter foco. A Centopeia Anciã continuava segurando Garou e gritava para ele morrer. Ela vai devorar o caçador de heróis. Porém, nesse momento, vários disparos atingem seus olhos. Mesmo não causando dano contra ela, foi o suficiente para tirar a sua atenção. Os heróis de suporte comemoram, e Garou nesse momento tem a deixa perfeita para se libertar. Utilizando toda a sua força, ele abre a gigantesca mão que o segurava, e antes de ser decepado pelas presas do inimigo, ele consegue fugir. Garou aproveita aquela brecha e ataca o corpo da Centopeia à sua frente. Capitã Mizuki e os outros heróis ficam felizes e comemoram ao ver que o plano deu certo. Sekinger, vendo aquilo, sorria e dizia em pensamentos: que tal, City? Acredito que não tinha nada de errado com o meu olho.
O executivo da Associação de Heróis dizia isso referente a ter escolhido aqueles heróis da classe mais baixa para apoiarem na missão. Ele viu que valeu a pena tê-los ali. Mas a Agulha Estrela ainda se perguntava quem seria aquele herói forte pra caramba lutando. Tareu fala que conhece ele, e Tiro Único recarregava sua arma para continuar dando cobertura. Porém, nesse momento, todos percebem que sua arma estava emperrada, ou até quem sabe poderia ter acabado suas balas. Enquanto isso, Garou tentava destruir os tentáculos que seguravam o helicóptero, e com essa abertura, a centopeia ataca novamente. Garou olha para trás, e nesse momento alguém gritava para ele sair da frente. Esse era Metal Bat, que mesmo com suas roupas rasgadas e alguns ferimentos continuava de pé. Ele avançava girando com seu bastão em alta velocidade. Esse era o ataque espiral da vitória esmagadora. Conseguindo assim cortar os tentáculos daquela coisa, Metal Bat liberta o helicóptero, porém por estar danificado não conseguia mais voar, e Garou rapidamente segura a aeronave. Todo ensanguentado, o herói de classe S dizia para o inimigo: "Você me fez de gato e sapato e me encheu de espírito de luta." Garou, olhando para aquilo, fala que Metal Bat não mudou nada, e nesse momento percebemos que a centopeia eremita conseguiu regenerar seus bigodes tentáculos. Ela dizia: "Como você pôde ficar mais forte depois de ferimentos profundos assim?" Bastão de Metal então revela que o auge do poder de um homem é quando ele tem alguém para proteger. Garou tem umas redes imensas a uns 500 metros da frente daqui. O Classe S aponta a direção para Garou, que lança o helicóptero com toda a sua força na direção indicada. A aeronave cai nas redes indicadas e salva os heróis e as crianças. Garou e Metal Bat nesse momento novamente se posicionam à frente do monstro vilão. Os dois guerreiros emanavam sua energia. Eles estavam ainda mais determinados. Bastão gritava dizendo que eles não tinham escolha a não ser parar aquela coisa aqui e agora. "Deixa comigo." Porém Garou fala para ele se afastar. "Para trás, sou eu quem vai cuidar disso." Centopeia anciã estava surpresa. Aquele outro inseto, ele não era nada para mim desde o começo. Acham que sua união patética pode vencer contra as minhas 6.666 patas, trabalhando em conjunto. Nessa hora a centopeia avança. Com seu número demoníaco de patas, o monstro começa a girar todo o seu corpo, formando assim uma espécie de broca monstruosa gigante. Garou pergunta se o herói classe S teria algum plano para combater a regeneração do inimigo, e Metal Bat apenas dizia: "A gente só tem que acabar com cada centímetro do corpo dessa coisa, enquanto ela vem pra cima." Garou fala que é exatamente o que ele pensou. O monstro centopeia avança com seu ataque, a grandiosa perfuração das 6.666 patas da centopeia. Porém, diante o perigo, os dois heróis não abaixam sua guarda e começam a preparar o contra-ataque. Metal Bat utiliza o golpe espírito de luta do furacão selvagem, e o Garou utiliza o punho das presas cruzadas, matador de dragão do redemoinho da água corrente. Os ataques atingem por inteiro o corpo da centopeia do mal, que fica completamente desfigurada e se perguntava: essa combinação, como um herói e um monstro conseguem fazer isso em tão pouco tempo? Nesse momento percebemos que, na verdade, Garou e Metal Bat nem tentaram combinar nada, o motivo pelo qual as técnicas utilizadas individualmente formaram um ataque em conjunto foi o fato de que, apesar da vasta diferença em força bruta, a natureza daquelas forças era extremamente parecida. A ressonância e amplificação, como se Garou estivesse erguendo a força destrutiva de Metal Bat, tendo assim um aumento explosivo de poder. Metal Bat, nesse momento, com seu bastão ataca o corpo da centopeia eremita e consegue rachar o seu exoesqueleto. O monstro tenta atacar o herói de classe S que continuava golpeando. E nesse momento quem surge é Garou. E por causa dessa ressonância o poder de Garou também aumentou. Bastão de metal acaba sendo pego por um soco do inimigo. O caçador de heróis com todo o seu poder então consegue atravessar o corpo da centopeia eremita, que não conseguia acreditar no que seus olhos viam. Olhando o buraco em sua barriga, a centopeia demoníaca fica sem palavras. E Garou nesse momento revela: esse ferimento não vai regenerar. Como eu pensei, esse aqui é o núcleo de sua regeneração, não é mesmo? Garou havia retirado o órgão que fazia a centopeia se regenerar, e ele dizia: percebi ainda agora, toda vez que você se regenerava, tinha um certo ponto seu que ficava liberando energia. Parece um negócio que eu já vi antes, saca? Garou se lembra de quando enfrentou Orochi, e a centopeia avança sobre Garou. Ela quer de volta o seu núcleo de regeneração.
Porém, o caçador de heróis apenas arremessa aquela coisa para longe e fala para a Centopeia ir pegar. O monstro então vai atrás daquela coisa com toda a sua velocidade e nessa hora vemos o bastão de metal sem forças caído no chão. Ele dizia: "É melhor você vencer, seu merda. Vamos ter que deixar nossa última luta para a próxima." Metal Bat perde sua consciência e agora a luta contra a Centopeia Eremita está nas mãos de Garou. Vemos um personagem novo na história e alguém o chamava: "Ei você, o que está fazendo em um lugar assim?" Aquele que pergunta é a My Mask, o Máscara Doce, que teve seu crânio amassado e suas pernas rasgadas ao meio pelo executivo monstruoso Forrer Feio. Porém, ao que parece, ele estava se regenerando, já que conseguia andar e tapava seu rosto com uma mão. O homem desconhecido à sua frente respondia: "Máscara Doce, eu que te pergunto o que você faz aqui?" O belo mascarado diz que um monstro nojento rasgou a calça colada que ele mais gostava. E em pensamentos, o herói se perguntava se aquele cara era da imprensa. E ao ver um grande tecido no chão, ele perguntava: "Você pretende acampar? Eu vou usar essa sua tenda aqui, já que é um caso de emergência." O rapaz diz que estava tudo bem, porém aquele era o seu casaco. A My Mask diz para ele segui-lo: "Eu vou te levar para um local seguro. Também tenho que ir logo para o campo de batalha. Vou acabar com aquele cara do mesmo jeito que ele fez com a minha calça." O homem dizia que estava tudo bem, porém ele ainda não conseguia se mexer. "Tenho que comer um pouco mais antes." Nesse momento vemos aquele homem magro mastigando os restos do executivo dos monstros chamado Gums, o Comilão. E Máscara Doce ainda não conseguia reconhecer aquele cara. Ele se perguntava quem seria ele. Não parece ser um monstro. O pior é que isso deixa tudo mais medonho. O homem comendo olha para trás e pergunta o que foi. Máscara Doce responde que não era nada, mas se despede e diz para ele se cuidar. O homem que continua comendo acha que o herói número 1 da classe A é muito doidão. E como vocês já devem ter percebido, galera, esse rapaz magrelo é o herói da classe S, Deus Porco, que está repondo seu estoque de gordura e comendo um monstro contra quem ele lutou. Nesse momento somos levados até a luta do monstro Garou contra a Centopeia Eremita. O caçador de heróis havia jogado o núcleo de regeneração da Centopeia pelos ares e ela tentava resgatá-lo. Porém, Garou rapidamente subiu o corpo daquele monstro gigantesco. A Centopeia atravessa as nuvens. O arremesso de Garou estava saindo da atmosfera terrestre. Porém, com seus bigodes de tentáculos, o monstro consegue recuperar seu núcleo de regeneração. Quando estava prestes a comê-lo novamente, Garou corre rapidamente até a sua cabeça. Ele salta até o núcleo que o inimigo estava segurando e então olha para baixo. Garou mira em seu adversário e então salta para o ataque final. Com seu pulo super explosivo, ele destrói o núcleo que a Centopeia segurava e mira o seu golpe fatal na cabeça do monstro. A Centopeia Eremita fica sem reação. O monstro Garou então desfere com toda a sua fúria o seu ataque final. Ele utiliza o antigo ensinamento de seu mestre, o Silver Fang, a arte de quebrar telhas. Nesse momento somos levados até uma de suas memórias. Bang no dojo ensinava isso para seus discípulos. Ele dizia: "Pensei em deixar o novato me mostrar do que ele é capaz." Porém seu outro discípulo, o Surface, entra na frente e diz: "Hora do veterano dar um exemplo." Surface usa toda a sua força para quebrar aquelas telhas, porém ele não consegue e acaba machucando a sua mão. Ele sente muita dor e Bang falava: "Elas são feitas de cerâmica, então tenha cuidado, senão você vai se machucar." Era o que eu ia dizer antes. Surface estava revoltado, não tinha como alguém quebrar essas coisas. E Garou nesse momento faz uma pilha de cerâmicas ainda maior. E nessa hora, com apenas um golpe, ele destrói todas elas. Aquela explosão de poder deixa os outros alunos impressionados e assustados com o novato. E até mesmo Bang se surpreende. Garou olhava para eles com um sorriso, e o mestre também sorrindo com aquele bigode, havia acabado de encontrar o seu sucessor. De repente, Silverfang diz: "Ei, espera aí, foi quase, faltou um, hein?" Nesse momento, Garou percebe que realmente não conseguiu destruir todas as telhas e teria algo para aprender e evoluir naquele lugar. E foi assim que tudo começou. Mas nesse momento ele acredita que chegou em seu ápice. Garou ataca com toda a sua fúria e poder a cabeça gigantesca do monstro, a Centopeia Eremita, a encarnação da Terra.
Dessa forma, o caçador de heróis começa a parti-la da atmosfera até o chão. Todo o corpo do monstro gigante estava sendo dividido. A imprensa, King e até mesmo Saitama percebem aquele clarão que consumia a centopeia eremita. Garou diz que chegou ao ápice das suas artes marciais. Esse cara falou que era a retribuição divina, ele estava enganado. Garou finalmente derrotou seu inimigo, a centopeia eremita então cai em cima do mar. Uma cena chocante, o caçador de heróis em sua forma monstruosa realmente estava envolto de puro poder. Ele dizia, isso foi uma bênção, agora meu punho está aperfeiçoado. A mão de Garou exalava energia, e ele de pé no corpo da centopeia dizia, dessa vez eu quebrei todas, velhote. Garou usou a centopeia eremita como se fosse uma pilha de telhas gigantes para provar seu desenvolvimento e poder. Agora ele conseguiu exercer os ensinamentos de seu mestre, e esse lado também mostra o quão humano Garou ainda é.